Sydney Sweeney, a queridinha dos fãs, botou a boca no trombone. Num movimento ousado, para dizer o mínimo, a atriz entregou os podres das feministas de Hollywood. Isso importa para os números de bilheteria? E o que Hollywood vai aprender com o Wicked chegando por aí? Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Bem-vindos de volta ao canal que tenta manter você sempre à frente da curva cultural. Hoje a gente vai ajudar vocês a decidir o que vocês acham que Hollywood vai fazer com a batalha sobre como as mulheres vão ser retratadas na tela grande. Hoje é Sydney Sweeney versus Cynthia Erivo. Beleza, direto do The Telegraph. Numa matéria de Madeleine Ross, Sydney Sweeney, o empoderamento feminino em Hollywood é falso. A atriz de Euforia se manifesta contra a tendência desanimadora de mulheres destruindo outras mulheres. Sydney Sweeney detonou o empoderamento falso das mulheres em Hollywood. Tudo isso alguns meses depois de uma produtora afirmar que ela nem sabe atuar. A atriz e produtora, que ficou famosa com papéis em Euforia e Todos Menos Você, falou sobre como é desanimador ver as mulheres de Hollywood se sabotando. Falando a Vanity Fair, a Sweeney soltou o verbo. Ela disse o seguinte, abre aspas, é muito desanimador ver mulheres derrubando outras mulheres, especialmente quando essas mulheres que têm sucesso em outras áreas da indústria veem talentos mais novos ralando para alcançar seus sonhos e, em vez de apoiar, tentam criticar e desacreditar tudo que essas meninas fazem. Toda essa indústria, todo mundo fala que é sobre mulheres empoderando outras mulheres, mas na real, nada disso acontece. Tudo isso é mentira, uma fachada, enquanto falam pelas costas de todo mundo. Fecha aspas. Então Sydney Sweeney, sendo bem sincera, diz que esse papo todo sobre a virtude de Hollywood já era, se foi, zipardônio, não existe. E olha, depois dos casos Weinstein e Didi, eu não sei não, ela pode bem estar certa. Hollywood tem uma encruzilhada aqui, pessoal. Eles vão ter que decidir se vão continuar se unindo a atrizes como Sydney Sweeney ou vão continuar com as Cynthia Erivos de Wicked. A Stephanie Holland escreveu para o The Root o seguinte, abre aspas, o que está rolando com Cynthia Erivo e Ariana Grande na tour de imprensa de Wicked? As estrelas do filme mega aguardado estão sempre juntas no tapete vermelho nas entrevistas e o público está curioso sobre o que realmente está rolando, como isso se conecta. Fecha aspas. Então, essa aqui eu vou ter que explicar para vocês entenderem melhor. Algumas pessoas já estão sabendo, outras ainda não, né? Se não estão sabendo, assistam. Bom, eu vou falar depois. Wicked é um dos musicais mais amados de todos os tempos, desde que estreou lá em 2003. Milhões de fãs pelo mundo inteiro esperando uma adaptação cinematográfica do show que amam, finalmente chegou. Na sexta-feira, Wicked Parte 1 estreou nos cinemas. Só que nos eventos de divulgação, as atrizes Cynthia Erivo, que interpreta Elphaba, e Ariana Grande, que interpreta a Glinda, Elphaba é a bruxa má do oeste, a Ariana Grande interpreta a Glinda, que é a bruxa boa do sul, têm sido vistas de mãos dadas e chorando no tapete vermelho, nas entrevistas. Isso gerou uma galera questionando se o vínculo delas é real ou se é só marketing para o filme. Minha opinião, eu, Gustavo, o que eu acho? É uma forma de tentar contornar as besteiras que a Erivo andou dizendo nas últimas semanas. Se quiser saber mais a respeito, tem esse vídeo aqui em cima, ó, que esclarece toda a treta. Essas duas, no marketing, estão chorando o tempo todo, mas elas estão lá, se emocionando o tempo inteiro juntas. Eu não tenho nada contra mostrar as emoções, muito pelo contrário, eu já disse e repito, eu choro até em comercial de margarina. Mas quando parece forçado, vamos combinar que fica meio estranho, né? Elas nunca foram tão dramáticas assim. Mas agora, em cada entrevista, parece que estão chorando uma na outra. Enquanto isso, a gente tem a Sydney Sweeney dando sua volta por cima, quebrando tudo e se fazendo notar, e ela... Como é que eu posso dizer isso sem ser massacrado? Sydney Sweeney é bela de uma forma tradicionalmente feminina. Eu acho que é a forma mais branda de se dizer isso. Sydney Sweeney tá aí, toda esbanjando essa beleza tradicional, e agora ela chega e fala que as mulheres em Hollywood só se matam pelas costas. E ela, de certa forma, tá dando aquele ar de Marilyn Monroe. Ela, ao mesmo tempo que ela tá falando isso, ela tá dando todo aquele glamour. Por outro lado, a gente tem Ariana Grande e Cynthia Erivo, que em vez de se mostrarem como são, ficam lá soluçando, chorando, elas mal conseguem se segurar. É como se estivessem num retiro terapêutico de tanta emoção. Já chegou a hora, há muito tempo já chegou a hora, de Hollywood escolher qual caminho vai seguir. Vamos lá, é uma decisão importante. Vamos combinar. Depois da última eleição para presidente, que a gente sabe quem é que ganhou, não vamos entrar nesse mérito, Hollywood tem que decidir se vai seguir o caminho mais tradicional e atrair o público,
ou se vai continuar com essa porcaria dessa vibe woke que a gente vê em muitas produções, como a Branca de Neve. E é por isso que a gente chegou nesse ponto crucial, nessa encruzilhada da história. Sobre o que a Sidney disse, ela está coberta de razão. A gente já conversou sobre isso em outras vezes, em outros vídeos. Elas falam uma coisa, mas na prática fazem outra. É o modus operandi padrão da esquerda. Sobre o que elas esperam das mulheres em Hollywood, sinceramente eu não sei. Sydney Sweeney é uma dessas mulheres que recebe um monte de críticas só por ser bonita e não liga para o que os outros pensam dela. Ela já deixou claro que não segue essa mentalidade woke e, nesse sentido, ela é uma estrela natural. Ela trabalhou muito até chegar onde está. Ela começou lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Ela era uma atriz mirim e agora ela está quase alcançando o status de Marilyn Monroe entre o povo. Eu não diria que ela já chegou nesse nível, tá? Não me entendam mal, não venham me atacar. Mas ela tem esse jeitão, ela está mirando nesse objetivo. Ela tem aquele algo que atrai as pessoas. Ela é carismática, ela é linda e ela não tem vergonha disso. E o povo gosta disso. O povo gosta da autenticidade dela. Quando uma produtora criticou ela, a galera toda ficou tipo, pelo amor de Deus, o que essa mulher está dizendo? Porque ela tinha questionado o que de fato atrai as pessoas para Sydney Sweeney. E olha, eu posso te dizer os motivos, mas, alerta de spoiler, não são os dois motivos óbvios que você está pensando. Uma coisa é que ela não é esse tipo de pessoa. E eu não estou dizendo que uma pessoa é mais bonita que a outra, beleza? É sobre atitude também. Então, essas são as opções que Hollywood tem. E a pergunta é, ok, qual delas vai conquistar o público? De novo, não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com beleza, é sobre o estilo, é sobre o carisma. Qual estilo vai fazer mais sucesso? Mas o que realmente torna interessante essa discussão é como essas escolhas de elenco refletem o poder e a percepção pública que Hollywood tenta controlar. Se você colocar alguém como a Beyoncé ou a Zendaya no papel, digamos, da Fada Azul, do Pinóquio, que inclusive a Cynthia Erivo fez o papel da Fada Azul no Pinóquio, você vai atrair atenção imediatamente. Vamos ser sinceros, por menos que eu goste da Zendaya, por mais problemas que a Beyoncé esteja tendo com toda aquela questão do Diddy nesse momento, elas têm um impacto enorme no mercado. Elas têm uma base de fãs que vai muito além da arte em si. Elas são um fenômeno cultural. Mas será que isso realmente ajuda o filme? Ou é só uma jogada de marketing? Claro, essas decisões não são só sobre o nome no cartaz, é sobre o estilo. O público não está só atrás de rostos bonitos ou conhecidos. Eles querem ver algo que tem a ver com o momento cultural. Sydney Sweeney, por exemplo, pode não ter a mesma fama da Ariana Grande ou da Cynthia Erivo, mas ela é vista como um símbolo de beleza mais tradicional, de carisma e de autenticidade. Eu vou bater nessa tecla. A autenticidade é uma coisa que falta na maioria dos atores de Hollywood hoje. Coisa que a Ariana Grande e a Cynthia Erivo não têm. Ela não tem vergonha de ser quem ela é. E talvez isso faça dela mais acessível a quem está cansado de ver papéis forçados para agradar certos discursos de empoderamento. E hoje em dia, essa coisa de diva não existe mais. As pessoas querem que os seus formadores de opinião, os seus astros, sejam acessíveis. Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui em cima. Dá uma conferida. Por outro lado, a gente tem Cynthia Erivo e Ariana Grande, que estão indo para o lado mais emocional, talvez até mais woke da coisa. Elas estão lá, oferecendo uma vulnerabilidade que, por mais que pareça genuína, pelo menos para mim soa muito forçada. Não é difícil a gente perceber que essa vibe delas é mais sobre marketing do que sobre alguma coisa orgânica de fato. Elas parece que estão mergulhadas no papel que, em cada nova entrevista, estão em crise existencial. E sim, isso o pessoal pode até gerar uma certa empatia, mas no fundo a galera começa a questionar, será que isso é verdadeiro? Ou é só mais uma encenação para dar aquele empurrãozinho nas bilheterias? A linha entre o que é real e o que é venda em Hollywood está ficando cada vez mais borrada. A questão é, as pessoas não são bobas, elas percebem quando estão sendo manipuladas. Afinal, Hollywood vive de imagem, de vender sonhos, de criar essas realidades fantasiosas que na prática são bem mais pragmáticas do que qualquer um imagina. E o que a Sydney Sweeney está dizendo é que ela está cansada desse teatro todo. Ela não se encaixa nesse molde de heroína do empoderamento. E tem mais, ela tem coragem de dizer que tudo isso é só um monte de marketing disfarçado de feminismo. E vamos combinar? Ela está coberta de razão. O que Hollywood anda vendendo como empoderamento feminino é, na maioria das vezes, uma fachada onde tudo que importa é manter as aparências e agradar uma audiência que está cada vez mais exigente. Essa ideia de apoiar mulheres na indústria parece maravilhosa no papel, mas na prática poucas estão realmente dispostas a ajudar umas às outras.
Tem sempre aquele medo de que a outra pessoa se destaque demais, e isso pode significar perder uma oportunidade. Então, em vez de colaborarem, muitas preferem puxar o tapete. E isso é um padrão bem claro que a Sweeney não hesitou em apontar. Ela não quer fazer parte dessa política de vamos nos apoiar, quando o que realmente acontece é uma verdadeira competição disfarçada de amizade. Mas voltando para o ponto da comparação com a Ariana e a Cynthia, a impressão que fica é que elas estão tentando transformar suas personalidades em algo que vai agradar o público de forma imediata. A imagem delas é cuidadosamente moldada para se encaixar no que a indústria quer vender naquele momento. A vulnerabilidade é uma ótima estratégia de marketing, é verdade. Mas será que ela é realmente genuína? Ou será que é só mais uma performance bem ensaiada? E é aí que entra a complexidade de Hollywood. A indústria pode até promover essas figuras como modelos de empoderamento feminino, mas por trás das câmeras a realidade é bem mais cruel. O que a gente vê nas telonas nem sempre é o reflexo do que está acontecendo nos bastidores. Enquanto algumas atrizes tentam jogar o jogo da solidariedade feminina, outras, como a Sydney Sweeney, já estão cansadas de ser parte desse circo. Ela vê a indústria como um lugar onde é cada vez mais difícil ser autêntica e onde a verdadeira competição não é contra os homens ou as outras mulheres, mas contra a própria imagem que elas tentam vender para o público. No fim das contas, o que o público quer não é só o empoderamento bonito e palatável de Hollywood. O que eles querem são histórias reais, emoções reais e, quem sabe, um pouco mais de honestidade. Por que não? Não dá para ficar vendendo empoderamento às custas de uma narrativa que parece mais uma propaganda de marketing do que uma verdadeira luta. As pessoas estão começando a perceber isso. Elas querem mais do que uma fachada brilhante, elas querem algo que toque de verdade, algo que tenha substância. Então a pergunta é, será que as figuras como a Sydney Sweeney, que falam abertamente sobre os bastidores e as injustiças da indústria, são as verdadeiras vozes do empoderamento feminino em Hollywood? Será que a era das atrizes padrão de Hollywood está chegando ao fim? E a autenticidade vai ser o que realmente vai fazer a diferença? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, quem não entender que a indústria do entretenimento precisa de um realinhamento, vai continuar fazendo parte desse ciclo vicioso onde a imagem vale mais do que o conteúdo. Aí, meu povo, fica o questionamento final. Será que o que a Sydney Sweeney está falando vai realmente fazer Hollywood refletir sobre as verdadeiras questões que afetam as mulheres na indústria? Ou vamos continuar com essa carinha de somos todas amigas, enquanto as facas continuam nas costas? Eu acho que, por enquanto, a resposta parece estar bem clara. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.